Fala galera do bem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal e hoje a gente vai embarcar numa jornada pelos bastidores de uma das séries mais impactantes da história da televisão, Breaking Bad. Se prepara aí para uma viagem muito bacana, uma análise detalhada, cheia de curiosidades, erros surpreendentes e, é claro, muita paixão pelos personagens que marcaram uma época. E se você é fã do Walter White, do Jesse Pinkman e toda aquela loucura do submundo de Albuquerque, então tu tá no lugar certo. A gente vai mergulhar de cabeça nesse universo fascinante e descobrir algumas curiosidades que quase colocaram em risco a credibilidade dessa série incrível. Tá todo mundo pronto? Então vamos nessa! Breaking Bad é uma série de televisão norte-americana criada pelo Vince Gilligan, que estreou em 2008 e se estendeu por 5 temporadas, conquistando tanto crítica quanto público ao redor do mundo. E para quem não se lembra, a trama acompanhava a jornada de Walter White, vivido pelo excepcional Bryan Cranston, que era um pacato professor de química do ensino médio que, depois de ser diagnosticado com uma doença terminal, decidiu entrar para o submundo, da produção e venda, digamos, obscura de metanfetamina. E para isso ele conta com o auxílio luxuoso do Jesse Pinkman, um ex-aluno que foi vivido pelo Aaron Paul. Toda essa trama se passa numa cidade do Novo México e faz a gente embarcar num universo sombrio, cheio de dilemas morais, tensões e muito plot twist que até hoje tira os pés da gente do chão com toda certeza. Só que como nada é perfeito, principalmente 100% perfeito, a gente pesquisou aí os bastidores dessa produção e descobriu alguns segredos, algumas curiosidades que tornaram Breaking Bad tão especial, mas também a gente acabou esbarrando numa série de furos que, se tivessem sido vazados na mídia naquela época, de repente teriam ali potencial para fazer com que a série não fizesse tanto sucesso quanto ela fez. Estão preparados? Então vamos lá! Como eu já te contei, o Walter White ele se especializou em produzir metanfetamina de altíssima pureza, um produto disputadíssimo e que foi responsável pela maioria das tretas ali que rolaram durante a série inteira. Só que ele fazia isso, galera, num trailer bem furreca mesmo, sabe? Sem equipamento nenhum e sem a menor estrutura para fazer aquilo. Assim, é claro que toda obra audiovisual abusa das licenças poéticas, mas algumas produções extrapolam desse direito e essa aqui com certeza foi uma delas. Eu tô passada, chocada. Tipo assim, no primeiro episódio da segunda temporada, intitulado 737, o Jesse Pinkman tenta se livrar do corpo do Emilio Koyama e ele pede instruções pro Walter White, de como dissolver aquele corpo ali usando ácido fluorídrico. Só que numa banheira de plástico, e o resultado, com certeza, não foi aquele esperado. Isso aí cria uma série de complicações para os personagens e alguma coisa assim, ao mesmo tempo, altamente perigosa e altamente irreal. Já no episódio intitulado Crazy Hand for Nothing, que é o 6º da primeira temporada, o Walter White ele prepara uma pequena quantidade de fulminato de mercúrio para tentar dissuadir, digamos assim, um meliante numa negociação que estava rolando ali. Só que a reação explosiva foi tão exagerada e completamente fora da realidade que deu assim uma espécie de vergonhinha alheia, sabe? Mais uma licença poética usada ali para fins dramáticos que com certeza não deu certo. O próprio processo ali de fabricação da metanfetamina na série é bem simplório, e não reflete assim, mas nem de longe a realidade. A série não explora em detalhes todos os aspectos químicos ali envolvidos na produção daquelas drogas ali, tornando assim algumas situações muito pouco plausíveis, sabe? Para os químicos de plantão a coisa ficava assim gritante, beirando o risível mesmo. Outra coisa que também merece destaque foram as soluções para o fechamento de algumas situações. Seguindo a linha meu herói favorito, o Walter White sempre conseguia sair das situações mais perigosas de uma forma bem fácil, assim, digamos, relativamente fácil. Bem no estilo MacGyver mesmo, sabe? No episódio Grilled, por exemplo, que foi o segundo episódio da temporada 2, o Walter e o Jesse eles são levados para o deserto pelo Tuco Salamanca e depois de uma negociação ali meio complicada, deu ruim total, o Tuco se preparou para dar cabo dos dois, e o Walter ele cria uma explosão com um composto químico improvisado, mandando os caras pelos ares e permitindo que ele e o Jesse caíssem fora sem tirar nem um fiapo de cabelo do lugar. Ou seja, é meio forçação de barra, entendeu? Às vezes convencia, às vezes não, na maioria das vezes era engraçadinho, mas sei lá, para uma série desse tamanho. Outra coisa, a morte da Jenny Margulies, por exemplo, que foi causada indiretamente pelo Walter White, ocorreu no episódio intitulado Fênix, que é o 12º episódio da segunda temporada. Depois que a guria estica as canelas, o Walter mexe ali, manipula a cena e tal, para que pareça uma overdose e tal, e não levanta a suspeita da galera.
E evita dessa forma, né, que role ali uma ligação entre ele e aquela tragédia. Ou seja, uma solução forçadinha de doer. Já no episódio intitulado Bullet Points, que é o 4º episódio da 4ª temporada, o Hank Schrader, depois de investigar minuciosamente ali o laboratório de metanfetamina do Gus Fring, ele descobre um livro de poesias do Walt Whitman, dedicado a WW, né, que ele percebe ser a mesma inscrição encontrada numa cópia lá do Leaves of Grass, que estava lá na casa do Gale Butcher. E essa descoberta leva o Hank a suspeitar que o Walter White é, na verdade, o misterioso traficante, né, de drogas conhecido como Heisenberg. Ou seja, a gente já estava sacando, né? Ele demorou um pouquinho mais. Já no episódio Face Off, né, da temporada 4, episódio 13, rola um plano ali complexo para aniquilar o Gus Fring, usando uma bomba também improvisada, né? Ali rolava assim, uns improvisos assim, impressionantes. O plano é executado com sucesso pelo Walter, né, que escapa ileso, enquanto o Gus vira carvão, né, naquela explosão toda. Isso soou como uma solução rápida, sabe, fácil demais para se livrar de um personagem tão poderoso quanto o Gus. Mais um vacilo aí para conta da produção. Já no episódio final da primeira parte da 5ª temporada, o Gliding Overall, né, o Walter contrata o Jack Welker e uma gangue maravilhosa ali para eliminar 9 detentos que, assim, teoricamente representavam uma ameaça para ele ali dentro da prisão. Só que antes do Jack concluir, né, aquele acordo todo ali, a polícia fez uma devassa geral e acabou descobrindo, né, a metanfetamina azul. E o Jack decidiu aí dar cabo então dos detentos em vez do Walter. Simples assim. E aí veio o episódio Confessions, né, que foi o 5º episódio, aliás, o 11º episódio da 5ª temporada. E o Walter mais uma vez elaborando aquele outro plano mirabolante para fazer parecer que o Hank estava ameaçando a família dele, forçou o Jesse a ajudá-lo a cair fora. Só que o Jesse descobriu esse plano e acabou vazando e deixando tudo para lá. Um outro ponto que me chamou muita atenção foi a falta de cuidado no processo de desenvolvimento dos arcos dramáticos de alguns daqueles personagens. Foi jogada muita luz ali em cima dos protagonistas, enquanto os outros passearam pela trama sem se destacar devidamente. Né? Uma pena, porque afinal de contas alguns deles ali tinham um potencial para fazer muito bonito, tinha muita história ali para ser contada e simplesmente ignoraram. Ok, né? Decisão de produção, de direção. O Ted Bennett é apresentado como um crush, né, da Skyler White, só que sem personalidade, muito menos sem, né, aquelas motivações interessantes para fazer de um personagem alguma coisa memorável. Ou seja, nada ali foi explorado, o cara entrou e saiu da série sem dizer a que veio. Os colegas de trabalho também foram só pano de fundo e não tiveram nenhum desenvolvimento significativo ali ao longo da série. Quer dizer, eles viraram meros figurantes e isso chegou a ser constrangedor, sabe? Alguns dos capangas do Gus Fring também, como o Tyrus Kidd, o Victor, sabe? Eles tiveram uma presença muito limitada e pouquíssima profundidade como personagens. Eles passaram, tadinhos, quase que desapercebidos. Os pais do Jesse também, né, eles entraram de fininho ali na série, mas a relação deles com o Jesse, né, e até o impacto, né, nas vidas uns dos outros ali são tão irrelevantes que chegava a dar raiva, assim. Enfim, né? Isso sem falar de alguns personagens secundários, como o Badger, como o Skinner, né, enfim, né, que são usados principalmente para dar aquele alívio cômico ali na série e não receberam nenhum desenvolvimento substancial para entrar para a história da dramaturgia, pelo menos com um traço de dignidade, né, tadinhos. Tinham um potencial bacana também para fazer bonito, mas foram destacados assim, descartados assim da maneira mais vil possível. Lamentável. Algumas subtramas, como a fuga do Walter White para o Novo México, por exemplo, elas parecem se arrastar, sabe, demais, enquanto outras, como a construção, né, a própria construção do império ali do Walter White, por exemplo, elas avançaram muito rapidamente. Certos episódios ali, eles apresentavam momentos de muita ação, sabe, seguidos por uma série de sequências assim mais lentas e tal, resultando num ritmo completamente desigual. E nessa ladeira abaixo aí, a gente destaca a temporada 3, que tem um ritmo muito mais lento em comparação com as temporadas anteriores. E isso, com certeza, desacelerou a vibe da narrativa, sabe? Em alguns episódios, eles trouxeram umas subtramas tão chinfrins, sabe? Que pareciam, assim, totalmente desconectadas do enredo principal. E se não fosse um produto consolidado, sabe? Essas interrupções ali no fluxo da história, elas teriam causado danos, assim, irreversíveis. Deram uma sorte gigante que eles conseguiram fazer o nome da série antes de começar a dar essas derrapadas que foram bem consideráveis. Essa progressão acelerada desses eventos em certos momentos, ela acabou provocando uns saltos temporais assim bem estranhos e deixou algumas histórias no meio do caminho, e aí a gente consegue destacar algumas delas.
Depois de sofrer um acidente enquanto fugia da casa da Skyler, o Ted é deixado em estado assim lastimável. Só que o desfecho dessa situação e o impacto na trama são tão pouco explorados, sabe, que deixam essa promissora história aí completamente esquecida, completamente em aberto. Depois da morte da Jane, a série não explora esse impacto dessa tragédia na família dela, sabe? Especialmente no pai, que é piloto de avião e tem a vida muito ligada à vida da filha. Essa história assim, foi deixada completamente de lado, apesar desse grande potencial emocional aí e narrativo também. Com a morte do Gus Fring, o Walter se torna um grande produtor e distribuidor de metanfetamina. Só que a forma como ele vai expandindo esse império, especialmente em relação ao próprio Declan, né, e a equipe dele, foi muito pouco explorada, deixando muitas lacunas ali, muitos buracos naquela narrativa. Quando o Jesse descobre que foi o Walter que envenenou o Brooke, né, para manipular ali, né, de certa forma, essa revelação cria uma grande tensão entre os dois ali. Só que os efeitos a longo prazo, sabe, desse incidente aí na relação, eles não foram totalmente explorados e deixaram essa história também incompleta, ou seja, tinha potencial gigantesco aí para render boas histórias aí, bons episódios, e a coisa ficou no limbo. Depois da morte do Hank e a prisão do Walter, o Hugh Babineau, ele, segurança do Saul Goodman, ele é deixado sozinho num quarto de hotel, sem qualquer explicação sobre o que aconteceu com ele. E, ou seja, essa falta de conclusão aí deixou os espectadores extremamente curiosos, né, sobre o que rolou ali naquele lugar e o que aconteceu com o personagem, que afinal de contas não era secundário, claro, óbvio, mas tinha uma certa relevância na história, né? Ninguém até hoje sabe o que aconteceu com ele. Em várias ocasiões, os personagens eles saem explicando com detalhes ali, detalhes complexos, né, sobre todo aquele negócio para o público de uma maneira muito pouco natural. Ficava aparecendo, sabe o quê? Sabe aqueles merchants que rolavam nas novelas antigamente, com os atores segurando os produtos na tela assim da maneira mais engessada possível? Era mais ou menos aquilo ali que estava rolando, enfim, coisas desnecessárias totalmente. O Jesse e o Walter, por exemplo, eles frequentemente saíam discutindo ali os detalhes do processo de fabricação ali da meta e tal, às vezes de uma forma exageradamente detalhada, sabe, didática, para explicar aqueles conceitos para o público. Nossa, que ranço, entendeu? Cansativo pra caramba e completamente desnecessário. Em certas cenas ali, os personagens discutem tantos planos, as estratégias e as maneiras, sabe, de resolver as coisas, e fica tudo tão expositivo, sabe, para garantir que os espectadores entendam as motivações por trás das ações. Parece que o espectador é burro. Não precisava, né? Podia ter economizado ali umas boas linhas. O título Breaking Bad ele vem de uma expressão do sul dos Estados Unidos que significa se desviar do caminho certo, ou entrar no crime e tal, enfim. E o Vince Gilligan, né, o criador da série, ele escolheu esse título por representar ali perfeitamente essa transformação do protagonista, né, do Walter White. Os figurinos dos personagens foram cuidadosamente escolhidos para refletir esses estados emocionais, o estado de espírito e tal, e as próprias jornadas deles. Por exemplo, o Walter White, geralmente ele vestia tons neutros no início da série, mais sóbrios e tal, e à medida que ele foi se transformando no Heisenberg, as roupas foram se tornando mais escuras, mais, sabe, mais pronunciadas e tal, né? Os cortes foram ficando diferentes, enfim. Deu para reparar isso aí com toda certeza. Blue Sky Meth, a metanfetamina azul produzida na série, né, que era conhecida como Blue Sky, era na verdade açúcar cristalizado, e aquela cor azul ela foi adicionada digitalmente na pós-produção, para dar aquele efeito que eles estavam precisando. O Vince Gilligan revelou que ele considerou um final alternativo onde o Walter White ele sobreviveria, né, e se tornaria um informante do governo ali e tal, só que ele rejeitou essa ideia e decidiu pelo final que a gente conhece. Muitos dos personagens secundários em Breaking Bad eles foram inicialmente planejados para terem só umas participações ali bem pequenas e tal, só que eles foram tão bem recebidos pelo público que os papéis foram se expandindo ao longo da série e ganharam um peso bem bacana. Foi bem legal a gente perceber esse desenvolvimento de alguns deles. O som do trailer do Walter White ele foi criado usando o som de um iceberg derretendo, e essa escolha foi feita de propósito ali para simbolizar aquela transformação gradual e quase imperceptível do Walter em Heisenberg. Para se preparar para os papéis, alguns atores realizaram umas pesquisas assim bem extensas nos famosos laboratórios. Por exemplo, o Aaron Paul ele passou por um tempo gigantesco numa clínica de reabilitação para entender melhor como é que funciona aquela questão, né, do vício e tal. Enfim, foi bem bacana, um mergulho bem bacana. Graças a um orçamento limitado, digamos assim, né, a gente já conhece bem como é que essa coisa funciona aqui no Brasil,
a equipe de produção teve que ser bem criativa ali em algumas situações. Por exemplo, teve uma cena em que um carro tinha que estar em chamas ali e tal, e aí para resolver essa questão de uma maneira mais delicada, né, mais barata, digamos assim, eles usaram gelo seco embaixo do carro para criar aquela ilusão de que estava tudo pegando fogo. Mas enfim, Breaking Bad recebeu assim, uma aclamação interplanetária de crítica e público e colecionou todos esses prêmios aqui que você está vendo. E isso é inegável, né? É um sucesso, né? Não tem para ninguém. E para uma série que deixou tantas pontas soltas, né? O final também não poderia ter sido uma unanimidade. Algumas pessoas elas reclamaram do final do Walter White, né? O protagonista do Breaking Bad, que rolou só no último episódio da série, né? Que foi intitulado Felina. Nesse episódio, o Walter retorna para Albuquerque, né, depois de uma fuga da cadeia, e confronta os inimigos dele, que era o Jack Walker e a gangue neonazista ali responsável pela morte do Hank Schrader e pelo sequestro do Jesse Pinkman. E aí, o Walter elabora outro plano mirabolante, é o mestre dos planos, para se vingar dos inimigos, né, e resgatar o Jesse, né, ou seja, fazer um serviço completo. Só que o que acontece? Ele acaba virando um escudo humano, protegendo o Jesse dos tiros ali que rolaram e tal, e sacrificou a própria vida nesse rolê. Foi atingido por uma bala perdida ali e sucumbiu aos ferimentos no meio do laboratório de metanfetamina. Só que antes de eu morrer, ele tem um momento ali bem bacana, né, final ali com o Jesse, estava expressando todo o arrependimento dele, pedindo desculpas por todas as trapalhadas que rolaram ali na vida dos dois. O Jesse escapa enquanto o Walter morre ali mesmo no local, encerrando assim a jornada do personagem central dessa série. Cheio de personagens complexos, narrativas intrigantes e reviravoltas assim impactantes, Breaking Bad impressionou e surpreendeu a cada episódio. Criada pelo Vince Gilligan, como a gente já falou, dirigida pelo Gilligan, pela Michelle McLaren, pelo Brian Johnson, pelo Adam Bernstein e mais um monte de gente super bacana, a série foi produzida, entre outros, pelo próprio Bryan Cranston. No elenco, além do Cranston, né, e do Aaron Paul que a gente já falou, a gente ainda conferiu o talento da Anna Gunn, como a Skyler White, o Dean Norris, como Hank Schrader, a Betsy Brandt, né, como a Marie Schrader, o Bob Odenkirk, né, como o Saul Goodman, e o Giancarlo Esposito, que fez o Gustavo Fring. A série teve 62 episódios, distribuídos em 5 temporadas que rolaram na Netflix entre 2008 e 2013. Seja nas ruas de Albuquerque ou nos laboratórios de metanfetamina, a série fez a gente mergulhar de cabeça num universo sombrio e fascinante, onde os limites entre o certo e o errado se confundiram e por causa da empatia de alguns dos personagens, né, vários desses pecados aí acabaram sendo perdoados. Breaking Bad com certeza entrou para a história dos grandes momentos da teledramaturgia mundial e vai continuar a inspirar e desafiar criadores de conteúdo para o streaming, principalmente porque é necessário estar sempre focado em trazer o melhor do entretenimento para você. Muito obrigado por compartilhar essa jornada com a gente. Não esquece de deixar aquele like carinhoso, se inscrever no canal, se isso ainda não rolou. E sim, a gente vai se ver no próximo set. Corta!